tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula. Meu nome é Betânia Barros e na aula de hoje vamos estudar sobre simulação de custo do produto importado. Você quer saber a quando o produto vai chegar para você? Entregue aí no seu depósito, incluindo tudo, frete, impostos, todas as despesas? Então fica até o final dessa aula, que essa aula é para você. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais clareza sobre quais são os custos envolvidos na importação, o que você tem que levar em conta. Então bora lá. Algumas pessoas já me perguntaram assim, Betânia, o preço que eu vejo ali no Alibaba é o preço já do produto, preço final para mim? E na verdade não, aquele ali é só um dos custos envolvidos na importação. A gente vai ter outros custos, como frete, como impostos, como despesas ali para desembaraço, e você precisa considerar todos esses custos para chegar no custo final do produto e ver se vale a pena ou não. E é isso que eu vou te ensinar aqui na aula de hoje. Quando a gente fala de importação da China, né, a gente está fazendo uma importação para revender, a gente tem duas modalidades de importação. Tem a modalidade simplificada e tem a modalidade de despacho comum, que é aquela importação que a gente faz de navio e tal. Então, de acordo com a modalidade, o custeio ele vai ser diferente. Então, você precisa primeiro ver qual é o tipo de importação que você vai estar fazendo. Se você não sabe o que é isso, se ficou perdido, mas como assim, Betânia? Simplificada, despacho comum, o que é isso? Dá uma olhada aqui no canal, porque tem aula também falando disso, explicando cada tipo de importação e tal. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês tanto um exemplo de uma importação simplificada, o custeio racional que está ali por trás, para chegar no custo final da importação, quanto uma importação despacho comum. Vai ser hoje uma importação aí de container compartilhado, então vocês vão entender a lógica de como funciona uma simulação de custo na importação. Então vamos lá, primeiro vamos começar com uma explicação inicial aí sobre quais são os custos envolvidos numa importação e logo em seguida a gente já parte para a prática. Eu vou abrir aqui o Excel, vou ir preenchendo com vocês a planilha e vamos fazer isso junto. Então, o tema da aula de hoje é a quanto o produto importado chega para mim? Simulação de custos do produto importado, um estudo de caso. Então, primeiro ponto a considerar é modalidade de importação. Que nós temos duas, como eu já falei para vocês, simplificada e despacho comum. De acordo com a modalidade que você escolher, a forma de calcular o custo é diferente. Justamente esse nome simplificado tem a ver com essa simplificação na forma de ser calculado, da forma como são calculados todos os custos aí na importação. Então vamos lá. Primeiro eu vou trazer para vocês a simplificada. Então eu vou trazer o estudo de caso simplificado e depois o despacho comum. Mas a gente pode começar aqui pensando no racional do que custos a gente tem incluso aí na importação. E aí eu vou trazer para vocês aqui os 4 blocos de custo na importação. Então, quais são esses blocos? O valor aduaneiro, nós temos os tributos, que a gente pode chamar de impostos, né? De uma forma mais simplificada, mas tributos englobam outras taxas além de impostos. Temos também as despesas aduaneiras e despesas gerais, que são despesas aí que vão estar além dos tributos. E temos também algum tipo de consultoria que a gente possa comprar para fazer a nossa importação. Então, esses aqui são os 4 blocos de custos que vão estar envolvidos em uma importação. É muito importante que você conheça esses blocos, pois eles que vão compor aí o seu custo final. Então, o que é valor aduaneiro? É o valor da mercadoria, né? Que normalmente a gente trabalha com custo FOB, quando é importação de navio. O valor do frete, o valor do seguro, o valor de capatazia. O que é capatazia? Capatazia é o custo ali quando, por exemplo, no caso de um container, ele chega no porto, ele precisa ser movimentado ali no porto, é o custo dessa movimentação. Então, esse é o valor aduaneiro. Os tributos, eles vão incidir sobre o valor aduaneiro e sobre outras
outras coisas que podem compor aí a base de cálculo, mas isso aqui é pago para o governo. Nós temos tanto os tributos federais quanto tributos estaduais. Na verdade, é um tributo estadual que a gente paga aqui na importação. E nós temos também despesas aduaneiras, que são ali taxas para a utilização do sistema e tal, e consultoria. Aqui na consultoria, a gente pode considerar honorários do despachante aduaneiro, a gente pode considerar também consultoria China, caso você contrate alguma inspeção, auditoria lá. Aqui nas despesas aduaneiras e gerais, a gente vai considerar também, por exemplo, transporte interno no Brasil. Então, o produto chegou no porto, tem que ir até o seu depósito. Então, isso aí também é uma despesa que você precisa considerar. Então, esses são os 4 blocos de custo na importação. E agora a gente vai estudar esses blocos aí na simplificada. Então, vamos para um estudo de caso simplificado. Eu vou mostrar para vocês aqui a planilha, para vocês conhecerem a planilha aí de um estudo de caso de uma importação simplificada. Então, deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é um modelo de planilha de simulação da importação simplificada. Como o próprio nome já diz, é uma importação que segue um modelo mais simples de custeio, né? Então, é muito fácil fazer a simulação de custo aqui na importação simplificada. Então, aqui nós temos primeiro a cotação do dólar. A gente só preenche aqui as células que estão dessa cor meio alaranjada. Então, qual que é o custo do produto? Isso aí você vai perguntar para o seu fornecedor na China. Suponha que você está comprando aí 1.000 unidades de um produto de $1.000. Então, o custo do produto é $1.000. Né? Aqui é o custo total. Qual que é o valor do frete mais seguro? Isso aí você vai cotar também com o seu fornecedor na China. Você vai perguntar para ele, olha, quanto que é para enviar esse produto aí via empresa Courier para o Brasil? Pode adicionar seguro. Aí ele vai cotar lá DHL, FedEx, UPS. Eu particularmente uso muito DHL. E aí ele vai cotar e vai te informar, olha, o frete é mais $1.000. Ele cota para você. Ah, Betânia, mas tem como eu cotar no Brasil? Tem. Entra lá no site DHL, põe lá, solicitar a cotação. Eles vão te pedir o peso total do produto, o volume, ou seja, as dimensões, né? Comprimento, altura e largura. Vão te perguntar qual que é o produto e pronto, eles vão te dar a cotação também. E aí, com a cotação do produto, que é a cotação que a fábrica te passou, mais a cotação do frete, você já tem aí esse custo China, que é o que a gente chama aqui de valor aduaneiro, né? No caso da importação simplificada, a gente não tem capatazia, porque não é no porto, né? Aqui no caso da simplificada, o frete, ele é sempre aéreo e empresa Courier ou Correios, né? O Correios eu não indico muito, porque o serviço deles não é muito bom, mas indico aí as empresas Courier e é só você jogar aqui esses valores. E aqui eu coloquei também a cotação do dólar de 5,65, que é a cotação de hoje, e aí você precisa consultar a cotação de acordo com a data que você estiver fazendo essa importação. E aí a gente vem aqui agora para o segundo bloco, que é o bloco dos tributos, né? E aí no bloco dos tributos, a gente tem aqui imposto de importação, que na simplificada essa alíquota é fixa, é 60% em cima do valor aqui do produto mais frete mais seguro. Então, é só multiplicar 60% por aquela somatória lá de produto mais frete mais seguro, e aí a gente chega no valor do imposto de importação. Já o ICMS, ele incide sobre o valor do produto mais frete, mais sobre o valor do imposto de importação, mais sobre o próprio ICMS. E aí a alíquota ela varia de acordo com o seu estado. Né? São Paulo, por exemplo, essa alíquota de ICMS na simplificada é de 18%. Minas Gerais é 25%. Os outros estados normalmente estão aí entre 17% e 18%. E aí, a gente tem aqui também o terceiro bloco, que são outras despesas, né? Que aqui, no caso, depende da empresa Courier, normalmente elas cobram aí 100, 200 reais. Então, vamos colocar 200 reais aqui, é mais ou menos isso que fica mesmo. Vai depender da sua carga, se tiver mais trabalho, menos trabalho, para eles, né, tem que trocar documento e tal. De forma geral, eu vejo isso aí, 100, 200 reais. Então, você pode considerar 200 reais. E é só isso que a gente precisa, a gente já chega no valor aqui de quanto vai chegar esse produto para você, né? Então, vejam só.
Aqui a gente chegou num custo total de R$ 22.248,78. É o custo total da sua importação. E aí a gente tem aqui também o fator multiplicativo em relação ao produto e em relação ao frete. Então, como que a gente pode entender o que é esse fator multiplicativo? É assim, você pega o valor do produto mais o valor do frete e multiplica por 2. Essa é a melhor forma de você chegar aí num custo rápido da sua importação. Então, você pergunta para o seu fornecedor, quanto que custa o produto? Quanto que custa o frete? Ele vai te falar. E aí, você soma esses dois valores, aqui no caso foi 1.000 mais $1.000, $2.000 vezes 2. Então, o custo total vai ser de $4.000, considerando aqui a 5,65. Você chegou aí no seu custo final do produto importado. No caso aqui, a gente comprou 1.000 unidades, não é? Então, o que a gente pode fazer? Vamos vir aqui... Vamos fazer aqui mesmo, né? Já dá para fazer aqui. Qual é a quantidade que a gente comprou? Né? Deixa eu pegar aqui. Mil unidades, né? Então, qual é o custo unitário? Vai ser igual a o valor que você pagou total dividido pela quantidade que você está importando. Então, esse aqui é o custo unitário aí do seu produto, né? Que no caso a gente está falando em reais. Então, assim você chega no custeio aí do seu produto importado. Vou mudar aqui para moeda. Prontinho. Essa aqui é a simulação de custo na importação simplificada. É só pegar o valor do produto, o valor do frete e aí preencher aqui com a taxinha da empresa Courier e você já vai chegar aí ao custo total. Você divide pelo número de itens e você consegue chegar aí ao custo unitário do produto. Essa planilha aqui é a planilha que eu compartilho com os meus alunos do curso, né, quando eles fazem simplificado. Então, a gente tem também aqui alguns cálculos de rateio. A planilha, ela já é toda automatizada. E uma parte legal aqui também é que a gente precisa levar em consideração o peso cubado aqui, no caso desse envio na importação simplificada. O que é isso? Se você estiver trazendo algodão, por exemplo, o algodão, ele ocupa muito espaço, apesar de ser leve. Então, você não vai ser cobrado pelo peso, você vai ser cobrado pelo volume daquele produto, né? Se você estiver trazendo alguma coisa de metal, às vezes a coisa é pequenininha, mas ela pesa muito, então você vai ser cobrado pelo peso e não pelo volume, às vezes a peça é pequena. Então, sempre assim, aqui a gente considera o peso volumétrico, ou seja, do volume, ou o peso na balança ali em quilos, o que for maior. Então, isso é importante levar em consideração. Na simplificada, o frete, ele é sempre aéreo, né? Então, só tem como trazer a carga de aéreo. Então, você vai pagar aí por quilo de frete. Agora, vamos voltar para falar sobre o outro tipo de importação que a gente tem, que é a importação despacho comum, né? E aí a gente vai ter um outro estudo de caso agora, que é para importação despacho comum. O custeio, ele é feito de uma outra forma, né? Porque não é mais de uma forma simplificada, vai ser de uma forma mais detalhada, né? A forma completa. Então, lá na simplificada, a gente viu o valor aduaneiro, né? Quanto que era o valor do mercadoria, frete, seguro, que a capatazia não tem. Os tributos, que a gente viu que é só imposto de importação e imposto estadual e ICMS. E aqui de despesa aduaneira, geral, consultoria, a gente só tem as taxas administrativas ali da empresa Courier, e é isso, né? Já na despacho comum, a gente vai ter mais custos envolvidos. Então, vamos lá. Como que eu consigo, Betânia, esses custos, né? De onde que eu vou tirar todos esses custos aí para a importação em despacho comum? Porque lá na simplificada a gente pergunta só o valor da mercadoria e do frete do fornecedor, ele pode enviar aí no invoice e tal, mas é muito mais fácil. Mas e aqui, que eu preciso de muito mais coisa? Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa pedir para o seu fornecedor um invoice, né? Você vai pedir para ele aí a Proforma Invoice, que é o documento que vai ter o valor da mercadoria e tudo mais, e você precisa pedir para ele também um packing list. O que é Proforma Invoice? Em português seria fatura comercial.
O que é packing list? Romaneio de carga. Em português esse é o nome aí. O que é romaneio de carga? Basicamente é um documento que vai trazer aí o peso, as dimensões do produto, porque a gente vai precisar disso, que a gente, com a Proforma Invoice um packing list, a gente manda isso para o agente de cargas, que vai fazer o transporte para a gente, e aí ele vai gerar a cotação do frete. E você pode, inclusive, cotar com ele também o seguro, né? E aí, com a cotação do frete seguro, você já vai ter a segunda etapa aqui, que é frete seguro, né? E mercadoria você pegou com o fornecedor que está aqui na Proforma Invoice. Capatazia vai estar também aqui na cotação do frete seguro, que é emitida pelo agente de cargas. Além disso, você vai ter também os honorários do despachante aduaneiro. Então, esse é um outro custo que está incluso aí também na importação do despacho comum, e consultoria China, se tiver, você também vai ter que incluir. Então, vamos lá, que agora eu vou mostrar para vocês uma planilha de simulação de custo na importação despacho comum aí de container compartilhado. Então, aqui temos a planilha, modelo para a gente ir preenchendo. Tudo que está de azul aqui, a gente vai ter que ir preenchendo, e de laranja opcional, se tiver os custos, a gente preenche também. E aí, a gente vai chegar no custeio final. Então, aqui você vai colocar a data, o seu nome, o nome da sua empresa e tal, o produto, né? Então, o produto que a gente vai importar aqui no caso, né, a simulação que eu preparei para vocês é a simulação de uma importação LCL, e é uma chapa de cabelo, né? Então, é uma chapinha. Então, esse é o produto que a gente vai fazer a simulação dele hoje. NCM da chapinha é 8516-3200. Eu já fiz essa consulta antes, você precisa saber NCM, porque a gente vai usar a NCM de base para depois descobrir quais são os impostos que vão ser pagos. E aí, aqui no caso, o que a gente vai precisar? Do invoice, que no invoice vai ter todas essas informações aqui de peso, de cubagem e tal. E temos também que ter a cotação do dólar, né? Qual que é o dólar de hoje? Eu vou considerar aqui uma cotação do dólar de 5,69. Então, $1, 5,69 reais. Então, o que acontece? Primeiro ponto que a gente tem que ter em mente aqui, né? Que a gente vai precisar primeiro do Proforma Invoice e Packing List. Então, o fornecedor, então tudo isso aqui, quem vai te passar é o fornecedor. Então, você vai pegar com o seu fornecedor o Packing List Proforma Invoice, e ele vai ser base para a gente fazer a simulação de custo. Então, eu já tenho aqui o invoice que o fornecedor me passou, que no caso é esse aqui. Né, eu tirei aqui as informações do comprador no Brasil, né, que então tem que ter o nome completo aqui da empresa, o CNPJ, o endereço com o CEP, e aqui no invoice a gente tem o valor da mercadoria, que é $13.570, o preço FOB Shenzhen. Então, isso aqui que a gente precisa para poder colocar lá na nossa planilha. Então, vamos lá, preencher a nossa planilha. Vamos lá, preenche tudo que está de azul. Então, qual que é o valor da mercadoria? $13.570. Então, você vem aqui e preenche $13.570. Esse é o valor aí da mercadoria, que é o valor FOB, né, que a gente vai pagar na China. É só você copiar aqui do invoice, é super simples. Tem que ter um preço que é FOB, $13.570, fechou. Isso é a informação que a gente precisa do invoice. E aí, agora a gente precisa da informação de frete seguro. Para isso, a gente precisa ter o Packing List, que é isso aqui, né? No caso, eu estou comprando 1.000 chapinhas e o peso total é 875 quilos, o peso bruto. Então, você pode, inclusive, já preencher aqui, ó, 875 quilos de peso bruto, Incoterm FOB, a moeda aqui é dólar, que a gente vai pagar. O peso líquido a gente tinha visto que é 850 quilos, que está lá no Packing List. Então, vocês podem considerar que 850 quilos.
A cubagem vai estar aqui no packing list também, ó, que é 3,15 cbm. Então, a gente vem aqui. No caso da chapinha, ela tem tratamento administrativo, que é pelo Inmetro. Então, isso vai ter que ser considerado. Eu não vou considerar aqui o custo do Inmetro em si, mas é um produto que exige. Aqui a modalidade do frete é LCL, ou seja, é container compartilhado. Esse produto, ele vai sair aqui de Shenzhen e o destino dele é Santos, né? Então, aqui são algumas informações gerais que essas informações vão balizar tudo que a gente vai conversar aqui na aula hoje em relação à simulação de custo, né? A simulação de custo, ela precisa de todas essas informações específicas, porque de acordo com de onde você está levando, para onde você está levando, qual que é o tamanho da carga, o peso da carga, isso aí vai definir o valor de tudo, né? Do frete e tal. Então, você precisa ter um agente de cargas, depois de você ter já o packing list e o invoice, né? Eu já mostrei para vocês aqui o packing list, que é basicamente isso aqui, ó, que fala qual que é o produto, como que ele está embalado aqui, no caso é em 50 caixas. Nessas 50 caixas, vão ter 20 chapinhas em cada caixa, então no total a gente está comprando 1.000 chapinhas, né? Então, o peso total das 1.000 chapinhas aqui, o peso bruto é 875 quilos e o peso líquido 850 quilos. E aqui a gente tem também o tamanho final aí da carga, que tem 3,15 cbm, né? Aqui é a dimensão de cada container. Então, cada cartoon, na verdade, cada caixa de papelão tem essas dimensões, altura, largura e comprimento, como a gente tem 50 caixas, né? Então, somando aí essas dimensões para 50 caixas, a gente chega aqui nesse volume. Com base nessas informações, você vai pegar esses dois documentos, vai enviar para um agente de cargas, e aí o seu agente de cargas, ele vai te enviar uma cotação, uma proposta aí para ele fazer esse transporte para você. Você pode considerar aí vários agentes de carga e você vai pegar a cotação que for melhor para você. Então, eu peguei aqui uma cotação que eu recebi desse meu agente de cargas, e aí ele fez aqui a cotação para esse valor de mercadoria, para esse peso bruto, para essa cubagem, né? Então ele considerou tudo aqui, carga saindo de Shenzhen e tal, e aí aqui está o orçamento que ele me passou, né? Que ele me passou o valor do frete internacional, ele me passou o valor dos custos na origem, o custo no destino, tudo isso está aqui na proposta do meu agente de cargas e eu vou usar essa proposta como base para jogar lá na minha planilha. Então, vamos lá para a planilha. Então, vamos lá. A gente está preenchendo a planilha, a gente já preencheu aqui, por enquanto, o valor da mercadoria, que é o preço FOB da mercadoria, e aí a gente tirou isso do invoice, e agora, de acordo com a cotação que o nosso agente de cargas passou para a gente, que está aqui, a gente vai preencher os outros valores. Então, vamos lá. Quanto que ele cobrou de frete? 220 por metro cúbico. Então, são $220 por metro cúbico. Então, vamos vir aqui e vamos preencher isso. São $220 vezes metro cúbico. A gente tem aqui 3,15 metros cúbicos. Então, no total, a gente vai pagar isso aí de frete, né? Só que o que acontece? O frete aqui, ele é cobrado por valor de metro cúbico cheio. Então, você não pode considerar 3,15, você precisa considerar 4, porque eles vão vendendo 1, 2, 3, 4 metros cúbicos. Então, você precisa considerar assim, dessa forma. Então, beleza, a gente já tem o valor da mercadoria, já tem o valor do frete aqui, considerando essa cotação do dólar. Agora, a gente vai para o valor do seguro. Então, aqui no orçamento que o meu agente de cargas me mandou, tem esse valor do seguro, que é $50. Então, a gente volta aqui nessa planilha e preenche aqui, $50. Beleza, agora tá faltando o valor da capatazia. Então, vamos lá de novo no orçamento que o fornecedor me mandou. Desculpa, que o meu agente de cargas me mandou e tá aqui, ó, $30 por metro cúbico. Então, a gente vai considerar 30 vezes 3,15.
Beleza, então esse é o valor da capatazia. Prontinho, a gente já fechou aqui qual é o nosso valor aduaneiro, né? Valor da mercadoria no local de destino, valor CIF ou valor aduaneiro, todos os nomes estão corretos. Então, a gente já fechou o primeiro bloco, o nosso bloco de valor aduaneiro. Agora, vamos para os impostos. Essa planilha aqui, ela já tem várias fórmulas, já está tudo automatizado, então é só a gente preencher aqui o valor das alíquotas de imposto. E aí, mas Betânia, como que eu descubro qual que é a alíquota aqui que eu vou pagar? Quanto que eu vou pagar de PIS, COFINS, IPI, ICMS? É 60%, né? A gente tinha visto lá que imposto de importação na simplificada é 60%. Aqui funciona de uma forma diferente. Então, o que você precisa fazer? Primeiro passo, você vai ter que vir aqui no Google e você vai digitar aqui por exemplo, vamos lá, simulador Receita Federal. E aí, pode colocar aqui também assim, ó, importação. E aqui a gente vai descobrir quais são as alíquotas dos impostos. Então, qual que é a nossa NCM da chapinha? Que tem aqui, ó, na nossa planilha, 85163200. Então, você vem aqui e coloca 85163200. E aí, a gente vai pesquisar. Aqui, no caso, qual que é o nosso valor aduaneiro, né? O nosso valor aduaneiro é $13.570, não é? E aí a gente vai consultar qual que é esse valor aqui de impostos. Tá dando pau aqui no site, mas essa é uma forma, né, de você fazer a consulta. Uma outra forma, né, quando dá pau assim pelo site, o que eu faço? Eu faço essa mesma consulta no app, no aplicativo e costuma dar certo. Inclusive eu até tenho aqui os prints disso, eu posso mostrar para vocês. Você pode baixar o aplicativo, chama Importador, é esse aplicativo aqui. E aí você baixa o aplicativo e você diz aqui, consultar NCM. Eu coloquei aqui, ó, 85163200 e cliquei em pesquisar. Então você vai descobrir qual que é a NCM do seu produto e fazer isso. E aí, aqui tá falando qual é, ó. No caso aqui, no nosso produto é chapinha, então tá aqui, ó, outros aparelhos para arranjo de cabelo. Então, é um produto eletrotérmico para arranjo de cabelo e tal. Então, essa aqui é a NCM de chapinha. E tem aqui, ó, imposto de importação, 20%. IPI, 20%. PIS, 2,1%. COFINS, 9,65%. Então, a gente já tem as alíquotas dos 4 impostos federais aqui. E olha só como tá falando aqui que esse produto exige em metro, ó, mercadoria sujeita à anuência do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que é o Inmetro. Então, dessa forma aqui que você consulta se o produto ele tem esse tipo de exigência. Eu já deixei aqui esse print pronto, para caso o site da Receita não funcionasse, que foi o caso, então vocês podem usar pelo aplicativo. Tem tanto para quem tem iPhone quanto para quem usa aí Android. E aí vocês vão fazer essa consulta e aí a gente volta aonde? Lá na nossa planilha. Então vamos lá para a nossa planilha. Vamos ver aqui quais foram as alíquotas que a gente viu. Lá a gente viu que o PIS, né, que estava lá, ele era de 2,1% para essa NCM. O COFINS, ele é 9,65% para essa NCM. O imposto de importação, ele é 20% para essa NCM. E o IPI, ele também é de 20%. Então, você vê aqui que não chega a 60%, esses impostos, mas aqui na despacho comum, ao invés de a gente ter uma alíquota única de imposto federal, a gente tem 4 impostos diferentes e para cada NCM vai ter uma alíquota diferente, né? Aqui no caso do PIS, a base de cálculo dele é o valor aduaneiro, né? No caso do COFINS, mesma coisa, é o valor aduaneiro. No caso do imposto de importação também. Então, é só você multiplicar o valor aduaneiro pela alíquota. Já o IPI não. A base de cálculo dele é o valor aduaneiro mais o imposto de importação. E aqui a gente já tem esses impostos. O ICMS aqui, suponho que essa carga é para São Paulo, 18% de ICMS. E o ICMS aqui, ele tem uma pegadinha. A base de cálculo dele é diferente, né?
A base de cálculo dele é o valor aduaneiro, mais todos esses tributos aqui, mais o próprio ICMS, mais algumas outras despesas aduaneiras que a gente tem aqui embaixo. Então, ele incide em cascata. Aqui eu já tenho a fórmula automatizada que já calculou para mim quanto que eu vou pagar aqui de ICMS. Então, beleza, a gente já terminou o segundo bloco. Veja que não é tão difícil assim, né? Ainda mais quando você tem uma boa planilha como essa aqui, que já tem todas as fórmulas automatizadas, basta você preencher as células que são de azul. Então, você começa aqui com a cotação do dólar do dia, depois você preenche aqui o valor da mercadoria na China, que o seu fornecedor vai te passar, você preenche o valor do frete do seguro, que o seu agente de cargas vai te passar, assim como a capatazia, e depois as alíquotas aqui dos impostos, que são cobrados de acordo com o NCM do produto, e pronto, você já fechou o bloco 1 e o bloco 2. Agora a gente vai para o bloco 3. No bloco 3, a gente quer saber as outras despesas que a gente vai ter, além dos tributos, além do valor da mercadoria, frete e seguro. Então, vamos lá. Quais são essas despesas? A armazenagem é a primeira delas. O que é a armazenagem? É assim, quando o container ele chega no porto, ele precisa ficar armazenado ali até o agente da Receita Federal decidir o que vai ser feito com ele. Se der canal verde, por exemplo, ele vai chegar, vai ficar poucos dias no porto, você pagando os impostos, emitindo nota, tudo certinho, já libera. Então tem esse tempo que o container ele fica armazenado ali no porto, a gente tem que pagar uma taxa por isso e não é barato. Essa taxa de armazenagem você precisa ver com o seu despachante, porque às vezes ele tem aí algumas parcerias com alguns terminais de porto e consegue uma taxa boa para você de armazenagem. De qualquer forma, tem um site aqui que eu uso que ajuda bastante, que ele chama... Deixa eu puxar aqui a aba. Saque Armazenagem. Então, ele já tem aqui os valores de armazenagens em diferentes portos aí do Brasil e você pode usar esse site. Então, só aqui, ó, você quer fazer um cálculo de armazenagem no porto, por exemplo, de Santos, né? Então, de acordo com o porto que você estiver mandando, você vai ter que ver o custo daquele porto, né? Então, aqui a gente vai ter uma carga, vamos pôr aqui que é... Quanto que era o valor que a gente viu? 13.570. É em dólar, então, é em reais. Então, vamos colocar aqui, ó. 77.213,30, que é o valor lá da nossa planilha. Tá, então, beleza, não pode ser, tem que ser vírgula. Pronto. Então, esse aqui é o valor da mercadoria. Então, aqui tem como fazer o cálculo da armazenagem de container inteiro, né? No nosso caso aqui, é uma carga... É uma carga LCL, então aqui por esse site não funciona. Então, o ideal é você perguntar mesmo para o seu despachante ou para a agente de carga. Mas eu vou fazer uma simulação aqui, só para vocês verem. Então, vamos colocar aqui que a carga ela vai entrar no dia 4 de novembro de 2021 e ela vai ficar lá armazenada, sei lá, vamos supor, 10 dias. Né? Então, até o dia 14 de 11 de 2021. E aí a gente vai ver qual que é o valor da armazenagem, que está dando aqui em torno de 5.425 por um período de 11 dias, né? Vamos voltar lá e colocar um pouquinho menos. Essa mesma carga, ela vai ser esse mesmo container, ela vai entrar no dia 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos colocar que ela vai ficar até o dia 11 de 11 de 2021. Vamos ver se vai ficar. Eu limpei sem querer. Então, ela entrou no dia 4 e ficou até o dia 11 do 11 de 2021. Você precisa ir fazendo aqui para ver quanto tempo que vai ficar a carga no porto, que eu dei um pouquinho mais barato. Vamos tentar entender que é o número de dias. Então, o documento vai ser uma DI, entrada, saída, número de dias, o container, armazenagem, quanto que é. Pronto. Então, essa aqui é a tabela de Santos e tal, 4.500. Então, o que acontece? De acordo aqui, você vai ter que fazer uma simulação, né? Você não sabe quantos dias vai ficar. Normalmente fica aí de 7 a 14 dias, depende. O que acontece? As cargas, elas chegam no porto e aí ela vai ser parametrizada pelo fiscal da Receita Federal. O que é isso? Ele vai escolher o que vai fazer com a sua carga.
Existem basicamente 3 tipos de canal. O primeiro canal é o verde, que a sua carga chega, ele diz que você só precisa pagar os impostos, fazer todos os trâmites e sua carga é liberada. Então, normalmente, assim, com 7, 10 dias a carga já vai estar liberada. Existe um outro canal que é o canal amarelo, que significa que o agente da Receita vai conferir a sua carga. Desculpa, vai conferir o documento da sua carga, né? A papelada, ver se está tudo ok. E existe um outro canal que é o canal vermelho, que o fiscal ele confere os documentos e confere também a carga em si. Então, de acordo com o canal que der, vai ficar mais ou menos tempo. O canal verde fica menos tempo, às vezes 7 dias. E aí já libera a sua carga. Já o amarelo vai ficar, às vezes, mais ou menos o tempo do verde. Já quando é canal vermelho, como a carga vai passar por conferência, vai entrar numa fila, vai precisar do agente ir lá, né, o fiscal da Receita Federal, então já demora um pouco mais. Então não tem como a gente ter certeza do número exato de dias, né, mas pode colocar em torno de 7 dias, porque também os portos, eles colocam uma estadia mínima que você tem que pagar, mesmo que ficar um dia só, eles vão te cobrar por um tempo mínimo, por exemplo, 7 dias e tal. Então, beleza, aqui a gente calcula a armazenagem. No caso do container LCL, você precisa ver o custo da armazenagem aí com o seu despachante aduaneiro, com o agente de cargas, né? A gente viu lá que para 7 dias estava 4.500, né? Para um container de 20. Vamos considerar aqui, para um container compartilhado, a gente vai pagar isso aqui, ó, $3.290. Reais, desculpa. O que acontece? Quando você está trazendo esse container compartilhado, você vai pagar um valor de armazenagem consideravelmente mais alto do que se você tivesse trazendo o container inteiro. Então, isso é um ponto importante que você tem que levar em consideração. Então, eu coloquei aqui R$3.290. E aí, a gente tem também o quê? O adicional de frete da Marinha Mercante, que ele é 25% do total do frete. Então, já considerei aqui também. Aí temos algumas outras taxas aqui que a gente vai pegar lá do da nossa proposta que o agente passou pra gente. Tem TRS, ele tá cobrando aqui, ó, $20 por BL. Então, a gente tem que vir aqui e lançar $20. Desconsolidação, quanto que ele tá cobrando? $40 por BL. Então, você vai vir aqui e vai colocar $40. Liberação de BL, quanto que ele tá cobrando? Aqui, ó, BL FI, $40 também. Então, você vai colocando aqui de acordo com o que ele tiver te dado, né? Aí, a gente tem também aqui, por exemplo, um outro custo que ele colocou aqui, ó, Courier e Handling, né? Que foram custos que ele falou que teria. Então, a gente pode colocar aqui em outros. O que é Courier, Betânia? É o seguinte, o seu produto, né? Ele vem de navio, mas tem que vir um documento ali, o papel com o invoice, o packing list e tal. E aí isso vai vir de DHL, vai ter um custo. Então aqui no caso, por exemplo, a gente vai ter um custo que ele colocou aqui, ó, de $25 e $100 de handling. Na verdade, o dólar é aqui, né? 25 e 100. E aí esse valor aqui em real vai ser 25 vezes o valor da taxa de dólar. Isso aqui vai ser o valor no dólar versus a cotação do dólar. Então, vamos lá que eu vou explicar isso mais em detalhes, né? Então, esse aqui eu considerei esses outros custos aqui. Courier, que é o preço para enviar o documento de DHL. E o handling, que é assim, esse aqui é o custo que é o trabalho do agente de cargas, né? Ele vai cobrar handling seria, tipo assim, o caso dele, desse processamento que ele vai fazer, esse trabalho que ele vai fazer. Então, aqui a gente já considerou, vamos lá, todos os custos que estão no orçamento. Olha só, a gente tem courier e handling, a gente já considerou. O frete internacional, a gente já considerou. Desconsolidação, liberação de BL, TRS, capatazia, já consideramos, né? E aí, a gente tem também aqui o seguro internacional, que já consideramos. Então, fechou. A gente já pegou todos os dados aqui que a gente tinha da nossa cotação da agente de cargas. Viu o que a gente usou aqui até agora? A gente usou o invoice, né? E a cotação do agente de cargas, que na cotação do agente de cargas trouxe tudo isso aqui pra gente, ó. Tudo isso aqui tava lá na cotação do agente de cargas. Tirando esse adicional de frete Marinha Mercante aqui, que é só multiplicar por 25% do valor do frete.
E a armazenagem que não estava lá, né, que a gente tirou do site do saque, mas que você consegue também com o seu agente de cargas ou com o seu despachante. Você pode perguntar para ele. Isso aqui a gente tirou do site da Receita Federal. E aí, beleza. O que mais que a gente tem aqui? Licença de importação, que caso o produto exija licença de importação, vai ter que ter um custo. Taxa de utilização do Siscomex. Então, agora vamos falar de taxa de utilização do Siscomex. Deixa eu abrir aqui meu Google de novo para mostrar para vocês. Então, aqui, né, vocês podem ver essa taxa do Siscomex, que é isso aqui, ó. 115,67 mais 38,56 por adição. A gente tem um produto só aqui, não é? Que a gente está importando. Então, a gente pode considerar só esses dois aqui, que é 115. Quando for um produto só, é esse valor aqui, 154. Tá vendo aqui, ó, de uma adição. Se você estiver trazendo dois produtos, é 115 mais 38 mais 38, né? Então, aí sucessivamente. Então, esse aqui que é a lógica. Então, vamos lá na nossa planilha de novo. Qual que é a nossa taxa de utilização do Siscomex? Então, a gente vem aqui e coloca esses valores. Não, peraí, aqui não é... Aqui é ponto, na verdade. 115,67 mais 38,56. Então, esse aqui é o valor da taxa Siscomex. Que é isso aqui você vai pagar para a Receita Federal para usar o sistema delas. A licença de importação você vai pagar se o produto tiver, né? No caso aqui você pode perguntar para o seu despachante. No caso aqui da Chapinha, ela tem licença de importação, porque tem metro, então vai ter aqui esse custo da licença de importação, 53,53. Então, isso aqui você pode pegar com o seu despachante aduaneiro, né? Caso o seu produto tenha. Aqui a gente pode considerar o custo da certificação em metro. Nesse caso aqui o produto tem esse custo, mas vai depender do seu produto, né? Tô trazendo garrafa de plástico, né? Aquelas garrafinhas, essa aqui, que é de alumínio, não tem licença, então não vai ter esse custo. Então eu não vou considerar aqui, vai depender aí do seu produto, né? E aí, beleza, aqui agora a gente já fechou o terceiro bloco. Tá faltando alguma coisa? Tá, transporte interno. Então, aqui a gente tem um transporte interno. O que é isso? É o transporte do porto até o seu depósito, né? Porque o produto, ele chegou, a gente pagou os impostos, pagamos a taxa, a gente precisa levar isso de caminhão. Então, aqui, por exemplo, no caso, se esse cliente, ele tá ali perto do Porto de Santos, por exemplo, em São Paulo, vamos supor aí que o frete interno seja aí R$ 2.800. Então, a gente tem esse outro custo aqui também para considerar. E aí, a gente fechou. Então, vamos recapitular. O valor da mercadoria a gente pegou do invoice, o valor do frete do seguro a gente pegou da cotação que o nosso agente de cargas passou, assim como a capatazia. Esses impostos a gente viu de acordo com a NCM que estava aqui, a gente foi lá no aplicativo da Receita Federal e já pegamos essas alíquotas aqui. E aí, a armazenagem a gente pegou pelo site Saque e Armazenagem. O adicional de frete, ele é 25% do frete. TRS, desconsolidação, liberação de BL, isso aqui a gente pegou da nossa cotação que o agente de cargas passou para a gente. A taxa de utilização do Siscomex para um produto só é 154,23. O transporte interno, você pode pedir aí para o seu despachante, para o seu agente de cargas, para ele te passar qual que é esse valor, né, que a transportadora vai fazer para você. E isso aqui também foi o nosso agente de cargas que passou. Aí agora vem a parte dos honorários do despachante aduaneiro. Aí, novamente, você precisa perguntar para o seu despachante aduaneiro qual que é o valor do serviço dele. E aí ele vai te falar, por exemplo, aqui eu tenho um valor que ele tinha me passado, que era de 15,05, que era o valor que ele ia cobrar pelo trabalho dele de despachante. E aí tem também, por exemplo, em alguns casos, adicional aqui do sindicato dos despachantes aduaneiros. Ele vai te cobrar também se tiver, depende aí do porto, né? Então eu deixei aqui, mas aí você precisa perguntar para o seu despachante. E pronto, é isso. Vou até mudar aqui as cores. Olha só, esse valor aqui a gente pegou do invoice. Frete, seguro, capatazia, a gente pegou do
Deixa eu pegar uma outra cor aqui, mas essa aqui. A gente pegou do documento que o nosso agente de cargas passou para a gente. Assim como TRS, tudo isso aqui a gente pegou do documento que ele passou para a gente. Isso aqui também a gente pegou do documento que o nosso agente de cargas passou. Então, tudo isso vem do agente de cargas. Isso aqui foi lá do site da Receita Federal, vou colocar aqui de laranjado, a gente pegou lá. Isso aqui foi do site Saque Armazenagem. É só você consultar aí pelo site saquearmazenagem.com.br. Esse adicional de frete é só multiplicar, então não precisa consultar em lugar nenhum. E esses outros valores aqui você pode pegar com o seu despachante aduaneiro. Você pode pedir para ele calcular isso para você. Aqui também você vai pegar isso com o despachante aduaneiro e fechou. Esses são os custos que você considera aí na sua importação. Eu fiz uma auditoria de fábrica, uma inspeção e tal, você coloca aqui, né? Caso você tenha algum serviço na China. E aí, olha só, a planilha ela já calculou tudo pra gente. Qual que é o valor do primeiro bloco, o valor do segundo bloco, o valor do terceiro bloco e o valor do quarto bloco. E aí a gente chega no investimento total que esse cliente vai ter que fazer, que é de quase 170 mil reais. Então, ele pagou para a fábrica 77 mil reais, né, fazendo aí a conversão, e no total ele gastou aí quase 170 mil reais. Então, ele tem um fator multiplicativo. O que é isso? É você dividir esse valor aqui total pelo valor da fábrica. Então, é 2,18. Então, para cada $1 que ele gastou com a fábrica, ele gastou 1,18 com imposto, despesa aduaneira e todo o resto. No caso aqui, ele comprou 1.000 chapinhas, né? Então, a gente coloca aqui a quantidade e aí a gente já sabe o preço de cada chapinha, a quanto que essa chapinha está chegando para ele. No caso dele, que ele está comprando uma chapinha de altíssima qualidade, tem uma chapinha que tem um preço mais caro. Então, é isso aqui. Isso é uma planilha aí de simulação de custos na importação despacho comum. Aqui foi importação LCL, de container compartilhado, mas na importação de container inteiro é a mesma coisa, são os mesmos campos do mesmo jeito, você vai pagar os mesmos, só que aí é claro que vai adaptar aqui as quantidades, o valor do frete, esse é o racional. Então, olha lá, a gente fez um estudo de caso para importação de despacho comum. O que a gente precisou? Qual foram os documentos base para a gente? A Proforma Invoice e o Packing List, a cotação, que foi emitida pelo agente de cargas, né? Que ele cotou para a gente aqui. Aqui a gente pode colocar que ele cota frete seguro, despesas na origem e destino, que é isso que ele cotou para a gente ali, não foi? Tanto que a gente teria lá na China de despesa, como handling, né? Que é o processamento dele, courier, né? Que é a empresa courier, que é o envio do documento, quanto no destino, capatazia, TRS e tal. Então, o agente de cargas passa isso para a gente. Isso aqui, quem vai passar para a gente é o próprio despachante aduaneiro e a consultoria. Então, o que a gente precisa? Qual que é os documentos que a gente precisa para fazer uma simulação de custo de despacho comum? A gente precisa do Proforma Invoice, do Packing List. Esses documentos aqui a gente envia para o agente de cargas, ele vai enviar essa cotação para a gente. A gente precisa dos valores dos honorários aí do despachante aduaneiro, dos honorários da consultoria China. A gente precisa fazer o cálculo lá usando o Saque Armazenagem, esse site, até vou copiar aqui o site para vocês, né, que a gente vai precisar. E a gente precisa também o quê? De uma boa planilha de simulação de custos, né? Então, você tendo essa planilha, tendo a Proforma Packing List, você envia essa Proforma Packing List para o agente de cargas, você envia a Proforma Packing List cotação do agente de cargas para o despachante, você vê, né, consultoria China se vai ter algum custo e tal, e fechou. Assim você tem aí o custeio total da sua importação. E agora, depois de explicar tudo isso com tantos detalhes, eu quero trazer para vocês uma continha simplificada que pode ajudar vocês aí a fazer esse cálculo de uma forma mais rápida e que funciona aí na maioria dos casos. Então, vamos lá. Conta de padaria. E aí a gente tem duas continhas de padaria diferentes, né? A primeira é para importação simplificada. Na importação simplificada, o custo total do produto importado é igual a custo do produto
mais custo do frete. E aí você pega esse valor aqui e multiplica por 2. Então, por exemplo, se você está pagando $1.000 pelo produto mais $1.000 pelo frete, você vai gastar no total 2.000 vezes 2, $4.000. Então, esse é o seu custo total do produto importado. Você pega esse valor. Então, ó, custo total vai ser igual a $1.000 de produto mais $1.000 de frete vezes 2, que vai dar, então, 2.000 vezes 2, que é igual a $4.000. Esse é o seu custo total. Então, é só você perguntar para o fornecedor, quanto custa o produto mais frete? Quanto que dá esse total aí? Ele falou para você, dá 2.000. Ah, então tá, então eu vou gastar mais 2.000 de impostos e pronto, esse é o seu custo. Quantos produtos você está comprando? Ah, eu estou comprando 1.000 unidades, né, desse produto. Então, qual que vai ser o custo unitário do seu produto aqui? $4.000 de total dividido por 1.000, que é igual a $4. Aí você considera o valor do dólar do dia, por exemplo, R$6. 6 vezes 4, 24. Então, dá dando aqui R$24, que é o custo unitário. Então, essa é a conta simplificada aí de padaria. Basta você ter o valor do produto e do frete. Isso aqui para quando você está importando um produto só. Suponha que você está importando garrafinha assim, né? Então, é um produto só, você divide o custo total pelo número de garrafinhas. Já se você estiver importando, por exemplo, garrafinha, copo, aí você precisa fazer o rateio do frete e tal. Isso aqui é uma coisa que eu aprofundo mais lá no curso, no treinamento completo, que eu tenho todas essas planilhas de rateio, né? Que aí você precisa fazer o rateio certinho. Aqui eu estou ensinando vocês a fazerem o custeio para um produto. Então, isso aqui é para simplificada. E agora, como que é a conta de padaria para despacho comum, Betânia? Na despacho comum, o custo total, ele vai ser igual ao custo do produto vezes 2, aproximadamente. Então, você pergunta para a fábrica assim, fábrica, quanto que custa aí essa garrafinha? Ela vai falar assim, ó, essa garrafinha, ela custa $1 cada garrafinha. Então, você está comprando 1.000. Só que aqui você não vai comprar 1.000, você vai comprar 10.000, que você está trazendo de navio, né? Então, o que acontece? Qual que é o custo aqui do produto? No total, você está comprando 10.000 garrafinhas, você está gastando $10.000. Então, para pagar só o produto, né? Que cada garrafinha custa $1. E aí você multiplica só o valor do produto por 2. Então, está dando $20.000 você está gastando. Você está comprando no total 10.000 garrafinhas, então a gente divide $20.000 por 10.000 garrafinhas, chega a $2. Então, vocês podem ver aqui que na importação, quando a gente está fazendo uma importação de despacho comum, você só duplica o valor do produto. Então, é bem mais barato, porque o valor do frete ele é bem mais barato aqui do que o frete de avião. Então, isso aqui é uma conta de padaria que a gente pode usar. Funciona em todos os casos? Depende, sabe? Na maioria dos casos, tá dentro da realidade. Igual vocês viram lá que para a chapinha deu 2,18, né? Com o frete mais caro agora, a gente acaba tendo aí 2,18, 2,5, né? Se aquele cliente tivesse trazendo, ao invés de 1.000 chapinhas, um container inteiro de chapinha, né? Porque ele está trazendo ali 3,15 metros cúbicos. Imagina se ele estivesse trazendo 50 metros cúbicos. Esse fator multiplicativo ia ser um pouco menor que 2, provavelmente. Então, o que você precisa fazer? Depende ali da quantidade que você está trazendo, né? Tem todas aquelas contas que precisam ser feitas. Mas, normalmente, aí funciona 2, 2,5 ou 1,7 é o valor que vai chegar. É só você perguntar para o seu fornecedor o custo do produto. Então, é isso, gente. Finalizamos a nossa aula de hoje sobre simulação dos custos aí, tanto numa importação simplificada quanto numa importação de despacho comum. Quero fazer aqui uma observação que é sobre o valor da cotação do dólar. A gente usou a cotação do dólar de hoje para a gente poder fazer essa simulação. É claro, daqui a um mês o dólar pode subir um pouco, pode cair um pouco, então essa flutuação vai também fazer flutuar o nosso custo final do produto importado.
Mesma coisa para o frete, o valor do frete, principalmente o marítimo, ele muda a cada quinzena, então isso precisa ser levado em consideração. Espero que essa aula tenha sido útil para vocês, né? A gente viu aí como faz para fazer um custeio de uma importação, de uma simulação, como a gente faz uma simulação de custos aí na importação, e aí você sabendo, beleza, eu tô querendo comprar essa chapinha, ela vai chegar para mim a tanto. Aí você tem todas as informações que você precisa para decidir se vale a pena importar ou não. Normalmente, quando a gente vai importar da China, a gente busca o quê? Custos mais competitivos. Então, você pode comparar os custos do produto importado com o custo do produto no Brasil e decidir se vale a pena importar ou não, né? Uma das partes mais importantes da sua importação é o planejamento. E esse planejamento envolve o quê? Encontrar um bom fornecedor que te forneça um bom produto e que tenha um custo-benefício atrativo, que vai chegar aqui por um bom custo, né? Aqui no canal tem também aula que te ajuda a encontrar fornecedor no Alibaba. Betânia, como que eu encontro fornecedor? Como que eu sei que meu fornecedor é confiável ou não? Então tem aula específica sobre isso aqui também. E aí você encontrou o fornecedor, você pegou ali o custo do produto para ele, você precisa seguir esse passo a passo que eu mostrei para vocês nessa aula para ver a quanto o produto vai chegar para você. É isso, espero que essa aula tenha sido útil para você. Se você gostou dessa aula, me conta aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários também. Não esqueça de deixar o seu joinha nesse vídeo. Para mim é muito importante, porque quando vocês me dão joinha, significa que vocês estão gostando do conteúdo e isso me motiva a produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Assim como o YouTube também entende que esse conteúdo é legal e começa a entregar para mais gente, vai ter mais gente assistindo no meu canal e aí é só sucesso, né? Mais conteúdo de qualidade eu vou produzir para vocês. Coloquem aí também a notificação no sininho que todo vídeo novo que eu postar aqui no canal vocês vão receber. Tem vídeo novo aqui toda semana no canal, então vocês ativando a notificação, vocês vão receber. É aula completa para te ajudar mesmo a fazer a sua importação da China de forma legalizada, segura e com lucro. Quem ainda não me segue, eu estou no Instagram, no @BetaniaInChina, postando conteúdos para vocês todos os dias, no Story, no Feed, conversando ali com vocês por mensagem privada. Então, manda para mim lá um oi no Instagram, fala que você veio aqui do vídeo de simulação de curso, que vai ser um prazer conversar com você e te ajudar aí nessa jornada de importação da China. Vejo você no próximo vídeo. Xie xie, zaijian!